Lucas capítulo 10, versículo de número 2. Meu Deus amado. Lucas capítulo de número 10. Fica de pé já aqui. Metade levantou, metade não. Em reverência à palavra de Deus. Eu estou chique com esse microfone aqui? Estou, né? Depois eu vou ficar só admirando. Lucas capítulo 10, versículo de número 2. Agora vamos chamar uns pastores de fora para pregar aqui, que agora tem microfone bonito. Amém? Quem achou, diz eu achei. Vocês estão ligeiros, hein, gente? Estão afiados na Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 2 diz assim, ó. E dizia-lhes, Jesus falava: grande é em verdade a ceifa, ou a colheita, ou a seara. Porém, diz o Senhor, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou da seara, que envie obreiros para a sua colheita. Amém? Grande é em verdade a colheita, mas os obreiros são poucos. Feche teus olhos. Pai, fala conosco. Nesta noite, Deus, que nós reservamos um tempo para estar aqui, para estar na tua casa. Fala o nosso coração, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. No nome de Jesus é que nós oramos a ti, meu Deus. Amém. Amém? Pode se assentar. Poucos são os ceifeiros. Irmão, olha, Jesus estava falando com os seus discípulos. Estava separando, ele tinha separado 70 discípulos. E tinha os enviados de 2 em 2, nas cidades, nas aldeias, para pregar o evangelho, para abrir novas igrejas, para levar a verdade, para anunciar a chegada do reino de Deus. E Jesus, enquanto ele falava com os seus discípulos, e ele lhes dava algumas ordens, algumas mais específicas, porque ele disse: vão, não leve um alforje, não leve dinheiro. Ele diz: não leve nem outra muda de roupa, vai do jeito que você está. E na cidade que você chegar, você entra, e na casa que você chegar, coma o que lhe derem para comer. Ele disse: se alguma cidade não lhe aceitarem, então vão embora e bata até o pó daquela cidade, das suas sandálias. Porque se não aceitaram a você, não, é a mim que não estão aceitando. E dando a ordem aos discípulos, Jesus falava da importância do chamado, do preço do chamado e do tamanho do trabalho. Porque quando Jesus fala para os discípulos, ele fala de uma forma, talvez, aqui inicialmente, uma forma alegre, motivacional. Era uma frase motivacional quando Jesus disse: olha, a seara é grande, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para alcançar, tem muita família, muitas pessoas precisando de ajuda. Aliás, hoje de manhã, mais ou menos entre o tempo que nós estávamos aqui na igreja no cultuando a Deus, enquanto nós estávamos aqui cultuando a Deus, um menino matou seu pai num dos bairros aqui da cidade. Não sei se você viu, já ficou sabendo. Trabalhavam juntos os dois. Enquanto nós pregávamos aqui essa mesma mensagem, uma família estava sendo destruída aqui na nossa cidade. A seara é grande. Jesus dizia para os discípulos: tem muita coisa para fazer, tem muita gente para alcançar. Vocês estão entrando em um trabalho bom, vocês estão fazendo uma coisa boa. A seara é grande, não tenham medo. Mas ao mesmo tempo também Jesus, ele diz uma frase de lamento. Porque enquanto ele dizia a seara é grande, ele diz: mas, porém, infelizmente, os
os obreiros são poucos. A seara é grande, tem muita coisa para fazer, tem muita gente necessitada. Mas ele diz, mas os obreiros são poucos. Uma frase de lamento, Jesus lamentava o fato de haver poucos ceifeiros. A escassez de obreiros afligia o mestre. Era uma frase que doía, era uma frase que o machucava, era uma frase que o feria, porque ele disse, a seara é grande, mas são poucos os obreiros. Mas são poucos os que se importam. Mas são poucos os que se envolvem. Mas são poucos os que assumem um compromisso. Mas são poucos os que trabalham. Uma seara gigante. Então, de uma maneira quase que entristecida, nas palavras de Cristo, ele diz, os obreiros são poucos, então ele diz, rogai ao Pai, para que ele envie outros obreiros, para que ele envie trabalhadores. Para que o Pai envie pessoas que se importam. Para que o Pai envie pessoas que queiram. Para que o Pai, ele envie os seus trabalhadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E Deus está procurando trabalhadores, Deus está procurando os ceifeiros para uma seara muito grande, para uma seara gigante, onde tem poucos trabalhadores. Quando Jesus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, Ele está dizendo no seu coração que talvez para os seus discípulos, que eles estejam prontos e preparados, porque há muito a ser feito, há muito a ser alcançado, há muito a ser conquistado. Um ceifeiro do Senhor, rogue ao Pai, ele disse, rogue ao Pai para que ele envie os seus obreiros, rogue ao Pai para que ele envie outros trabalhadores. Perceba, irmãos, que Jesus não disse, vão e chamem outros trabalhadores. Jesus não disse, andem pelas ruas e convidem outras pessoas para estar contigo. Jesus não disse, vão nas cidades e descubram novos talentos, vão nas cidades e descubram pessoas que possam ajudar, vão nas cidades e convençam as pessoas a ajudar. Não, Jesus disse, eu rogo ao Pai para que Ele envie. Porque Deus é quem escolhe os seus obreiros, Deus é quem chama, Ele é quem capacita, e é Ele que envia. São poucos os obreiros, mas há obreiros, há trabalhadores. E se o Pai procura obreiros, e se o Pai precisa de obreiros, eu quero falar hoje o tipo de obreiro que Deus procura. Como é ser um obreiro de Deus? Como é ser um ceifeiro de Deus? Como é ser aquele a quem Jesus diz, são poucos? Como é estar preparado e pronto? E a primeira coisa que nós vemos que o próprio Jesus disse aqui é que os obreiros, os ceifeiros, os trabalhadores são homens e mulheres escolhidos pelo próprio Deus. Deus é quem escolhe, irmão. Não é o pastor, não é o líder de célula. Talvez o convite vem do pastor, talvez um convite vem do líder de célula. Mas quando o pastor ou líder de célula olha para alguém e diz, olha, você não quer ser um líder de célula, é porque Deus já chamou, Deus já revelou e mostrou, e há algo em você de Deus que revela que Deus te chamou, Deus te escolheu. É Deus quem escolhe, foi Deus quem me escolheu para ser pastor, foi Deus que me encontrou, me achou, me preparou, queimou no meu coração um desejo, uma vontade, e eu lá abri mão de tudo e deixei as outras coisas, e disse, Deus, eu quero viver para isso. Eu fui escolhido, eu fui buscado, ser escolhido por Deus,
É um dos maiores privilégios que alguém pode ter. Homens insignificantes, escolhidos para uma obra extraordinária. Deus mandou os discípulos, mas quem operava era o Espírito Santo. Deus mandou os discípulos, e os discípulos oravam, mas era Deus quem curava. Os discípulos falavam, mas era o Espírito Santo, era Deus quem convencia. É Deus quem escolhe os seus. Quando queima no nosso coração, quando vem o desejo, é porque Deus está nos chamando. Jesus disse: rogue ao Pai para que Ele envie novos ceifeiros, para que Ele envie mais trabalhadores, e Ele está escolhendo os seus trabalhadores, Ele está escolhendo os seus ceifeiros, e Ele está os chamando para a grande obra, para a grande seara, que é grande, mas que tem poucos ceifeiros. Deus está chamando. É Deus quem escolhe, é Deus quem coloca, é Deus quem destina, é Deus que leva, é Deus que faz. Deus escolhe, porque o próprio Jesus disse: rogue ao Pai. Um obreiro de Cristo, um ceifeiro de Cristo, ele precisa ser, e ele é única e exclusivamente escolhido por Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmão, Deus usa a qualquer um, mas não usa de qualquer jeito. Para ser usado por Deus, olha aqui para mim. Para ser usado por Deus, é primeiramente preciso ser um escolhido de Deus. Ser um escolhido de Deus não é para todos. Ser um escolhido de Deus para a grande obra para um grande ministério, para um chamado ministerial. É algo extraordinário, é um privilégio, o maior privilégio, que um homem como eu, um pecador como eu, um miserável homem como eu, como diz o apóstolo Paulo, seja escolhido por Deus para carregar em mim, e para que através de mim o Senhor provoque mudança na vida de pessoas, para que através de mim o Senhor traga cura na vida de pessoas, para que através de mim famílias sejam renovadas, para que através de mim pessoas sejam restauradas. É o maior privilégio que alguém pode ter, porque o mundo não sabe fazer, o homem está incapacitado. A única saída do ser humano, a única saída para o homem caído é o nosso Deus, é ser alcançado por Deus, é ser alcançado pelo sacrifício de Cristo. É só Jesus que muda a vida, é só Jesus que transforma, e Ele me escolheu para ser o portador dessa mensagem. Uma vez um grande homem, um empresário da cidade, ele me ligou: pastor, onde é que você está? Eu falei: estou numa reunião, preciso de você agora. É meu amigo. Ele disse: agora eu não posso. Não, mas tem que ser agora. Eu falei: mas o que está acontecendo? Eu estou aqui em tal lugar, você tem que vir aqui agora. Eu pedi para os pastores: licença, vocês me esperam um pouquinho, eu vou lhe atender, já venho. Eu falei: pode ir. Eu fui, peguei um outro pastor, fui comigo. Quando eu cheguei lá na casa onde ele estava com uma esposa de um dos funcionários dele. Ela estava sentada no sofá e o marido ali, e ele junto, e eles preocupados. Ele disse: pastor, ela não está bem, eu não sei o que eu faço. A gente não sabe o que fazer, dá para ver que não está bem, o senhor pode fazer uma oração por ela? Eu olhei para aquela moça e já percebi o que estava acontecendo, porque o Espírito Santo testifica. Eu disse: ali tem um BO, tem um capeta, e tem coisa errada aí. Eu conversei um pouquinho com ela e ela falava coisas difusas, parecia estar normal, mas não estava. Eu disse: senta aí que eu vou orar por você. Posso orar por você? Ela falou: pode. Então senta nesse sofá. Eu sabia que o negócio ia pegar, ia pipocar. Ela sentou no sofá. Quando eu coloquei a mão na cabeça, comecei a orar. Você sabe como é que faz? Começou o griteiro, aquela mentiraiada do capeta, que eu vou matar, vou destruir, você não vai matar mais ninguém, porque agora Jesus chegou aqui,
Agora Jesus chegou. Vai embora daqui. Quem vai embora é você. Em nome de Jesus, sai. Ele foi embora. E a mulher levantou e eu orei por ela mais um pouco, eu orei com o marido e elas se abraçaram e choraram juntos. Eu falei de Jesus para os dois e eles aceitaram a Jesus e assumiram o compromisso de começar a caminhar com Cristo. E depois de tudo isso eu fui procurar o empresário. E eu olhava assim, não vi atrás de mim, no canto da sala, ele estava lá no canto da sala. Com as mãos na parede, assim assustado. Ele disse: pastor, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Ele falou assim: eu confesso, eu não acreditava muito, mas agora eu vi. Ele falou assim: olha, eu não sei, mas você tem que ir lá na minha casa, pastor. Tem que ir lá orar na minha casa, você tem que ir lá nas minhas empresas, liberar umas bênçãos lá na minha empresa, liberar umas bênçãos, porque eu nunca vi isso. Ô meu irmão, tem coisas que o dinheiro deste mundo não compra. Tem coisas que os poderes deste mundo não vencem. Mas Deus escolheu homens e mulheres para serem portadores do maior poder que a humanidade já conheceu e presenciou, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre o qual todo o inferno se dobra e se rende, e eu sou o portador deste nome. Escolhido por Deus para fazer coisas extraordinárias. Deus escolhe os seus obreiros, os ceifeiros. Rogai ao Pai para que Ele escolha, para que Ele envie. Outra condição, capacidade, qualidade dos ceifeiros de Cristo é que eles são capacitados por Deus. Olha aqui. Jesus enviou os seus discípulos para fazerem milagres e maravilhas. O obreiro é enviado, mas é o Espírito Santo quem age. É Deus que capacita. É Deus quem faz. Quem está com o microfone novo na mão aqui sou eu. Quem está falando aqui sou eu. Mas quem está queimando no teu coração aí é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E só Ele, não é eu. Não existe poder persuasivo no homem que possa convencer um outro homem a mudar de vida. Não existe capacidade intelectual de discurso ou de fala que possa convencer alguém a alterar o seu comportamento. Se não é Deus agir, nós não somos nada. Se não é o Espírito Santo trabalhar, nós perdemos o nosso tempo. É Deus é quem faz. Homens e mulheres, os obreiros são capacitados por Ele. Ele disse: vão em meu nome expulsar os demônios, coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Faça em meu nome, porque é eu que opero. Cheio do Espírito Santo, um obreiro de Cristo lá na célula, ele encontra alguém lá que está entristecido, angustiado, depressivo, ofendido, machucado, magoado, e cheio do Espírito Santo, o obreiro chega perto dessa pessoa e dá apenas um abraço. Mas eu só abracei, mas o abraço trouxe cura, trouxe renovo, porque enquanto eu abraçava, o Espírito Santo curava. Esses dias eu dei uma carona para uma pessoa, um político da cidade aí, não vou falar o nome que não interessa. Nós estávamos lá na Câmara e precisávamos ir lá na prefeitura. Eu disse: vamos comigo, vamos no meu carro. Ele embarcou e a gente foi. Quando a gente chegou lá na prefeitura, a gente chegou no estacionamento da prefeitura. Ele ficou parado do meu lado. Eu desliguei o carro, fui descer, percebi que ele ficou parado, eu parei também. Pensei: ele deve querer falar alguma coisa a mais comigo. Aí ele parou, ficou um tempo em silêncio, levantou a cabeça e disse: pastor, eu vou te falar uma coisa. Ele disse: pode falar.
Isso não é porque eu estou na tua presença, pastor, não é, ele usou essa expressão, não é puxar o teu saco, não é isso. Ele falou, não é para te agradar, não tem ninguém aqui para ver, está só nós dois. Ele disse, mas eu estava angustiado, pastor. Estava angustiado, eu estava até com uma dor de cabeça, eu estava preocupado, ele estava passando por uns problemas, umas situações pessoais. Ele disse, eu estava angustiado, e eu vou dizer para o senhor, pastor, eu só entrei no teu carro e eu estou bem agora. Eu só entrei no teu carro, pastor, chegamos aqui, eu estou em paz agora, pastor, eu estou bem, estou falando a verdade como Deus está no céu. Ele dizia, querendo me convencer que ele estava falando a verdade. Eu disse, fica tranquilo, porque tem alguém que anda comigo, o nome dele é Espírito Santo. Ele anda no meu carro junto comigo, ele está com a gente aqui. Um obreiro de Cristo, ele é capacitado por Deus, porque o Espírito Santo está com ele, aquele que aceita o chamado, aquele que aceita ser escolhido, aquele que foi escolhido e aceitou aonde ele vai, o Espírito Santo vai junto, ele entra, o Espírito Santo entra. É por isso que Jesus disse, quando entrares numa casa, saude com a paz. Se alguém aceitar a paz repousará sobre ele. Quanto custa a paz, irmão? Quanto custa? Quanto custa ser curado da depressão, da ansiedade? Nós carregamos a cura dentro de nós. Jesus Cristo, ele não fica, Deus é quem capacita, um obreiro é enviado, mas é o Espírito quem age. Então Deus não fica refém das nossas qualidades, nem das nossas imperfeições, porque Ele por si só é suficiente para operar em nós e através de nós. O obreiro não precisa ter um grande grau de intelectualidade. O obreiro não precisa ter dons especiais. O ceifeiro, ele não precisa ter uma capacidade relevante. Ele só precisa se colocar disponível. Porque a gente é quem fala, mas o Espírito Santo é quem convence. É Ele quem trabalha em nós, através de nós. Nossas qualidades não aprimorarão a ação do Espírito Santo. E nossas imperfeições não poderão impedir. Olha aqui, nossas qualidades não vão ajudar. Ah, mas eu tenho qualidades especiais. Vai confiando na tua qualidade. Mas eu sei falar bem. Eu pego o microfone, eu falo bem. E vai ficar falando bem para sempre. Porque quem convence é o Espírito Santo. A emoção não é nada. O Espírito Santo é que é tudo. Mas os obreiros, os ceifeiros de Deus são capacitados por Ele. Mas eu não sei falar. Pedro também não sabia. Mas eu não sei o que fazer. Os discípulos por várias vezes estiveram perdidos. Deus é quem capacita. Ele não precisa das nossas qualidades, mas também Ele não é impedido pelas nossas imperfeições. Aqueles a quem Ele envia, Ele mesmo capacita. Escolhidos por Deus, ceifeiros, capacitados por Deus. E a terceira qualidade dos ceifeiros é que eles são trabalhadores. Dado ao trabalho, bons de serviço. Porque no reino de Deus não existe preguiça. Irmão, olha aqui para mim. Quando a gente se envolve no trabalho de Deus, Jesus disse, rogue ao Pai que envie trabalhadores. É seara, é trabalho. Se tem trabalho, tem cansaço, tem fadiga, tem. Mas Jesus também disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Também tem descanso. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, ou seja, a demanda é gigante. Muitas pessoas precisando de salvação e cuidado, mas poucos obreiros dispostos a oferecer ajuda. Muitas pessoas precisando de alguém que ajude ela no caminhar, no dia a dia. Ensine ela a vencer.
ensine ela a suportar as pressões, as provações. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Os que estão dispostos a trabalhar são poucos. Os que estão dispostos a se cansar pelo reino são poucos. Jesus disse: é grande a seara, mas ele lamentou muito, porque ele disse: são poucos os que querem se envolver. São poucos os que querem se comprometer. São poucos os que querem fazer alguma coisa. São poucos. E nós temos muitas pessoas ainda nos dias de hoje, muitas famílias ainda no dia de hoje, como eu já disse de início, pela manhã, enquanto eu pregava essa palavra, uma família estava sendo destruída. Talvez agora mesmo, enquanto nós estamos aqui ouvindo essa palavra, Deus queimando no teu coração, tem famílias, tem vidas, tem pessoas esperando que alguém se levante e fale, que alguém se levante e ore, que alguém se importe, que alguém acompanhe, que alguém cuide, que seja um discipulador, para levar esta pessoa, um trabalhador, um ceifeiro, que envolve tempo, que se envolve, que se esforça, que se dedica. Jesus não enganou. Ele disse: o Pai precisa de trabalhadores. O Pai precisa de ceifeiros. O Pai precisa daqueles que se dedicam, daqueles que se importam. Um ceifeiro escolhido por Deus, capacitado por Deus, um trabalhador. E por último, da mensagem de hoje, um discípulo autêntico. O discípulo é aquele que segue as pisadas do seu mestre. Discípulo é aquele: se eu sou um discípulo de Cristo, eu vivo como Ele, eu vivo por Ele, com Ele, eu sigo as pisadas, eu faço o que Ele faz, eu vou onde Ele vai, eu sou aquilo que Ele é. Um discípulo autêntico, um discípulo de Cristo autêntico, é aquele que segue as pisadas de Cristo. Cristo viveu e morreu nesta terra com um propósito, e Ele deixou bem claro quando Ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Há um propósito. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele curava os enfermos, deu vista aos cegos. Jesus curou paralíticos, ressuscitou os mortos. Ele andava por cima do mar. Ele deu a ordem para o vento parou. Ele deu a ordem para o mar e o mar se acalmou. Ele deu a ordem para Pedro e as redes se encheram. Jesus fazia milagres, sinais, maravilhas. Ele era todo poderoso. Ele ia orar, os anjos vinham pessoalmente falar com ele. Outro dia ele teve o rosto dele foi mudado, as suas vestes ficaram resplandecentes. Ele tinha contato com Deus, ele tinha livre acesso a Deus. Ele era o verbo de Deus, o santo de Deus. Ele era o filho amado em quem Deus se compraz. Ele era Jesus Cristo, o enviado de Deus. Mas ele não precisava de nada. Jesus não precisava da cruz. Jesus não tinha que morrer na cruz para ter poder, Ele já dava ordem. Jesus não precisava da cruz para ser o Filho de Deus, Ele já era. Jesus não precisava da cruz para nada. Jesus não precisava da cruz. Quem precisava da cruz era eu e você. Quem precisava da cruz eram aqueles que estavam perdidos, aqueles a quem Ele veio buscar. E mesmo não precisando nem de mim, nem de nada, e nem da cruz, Jesus foi e morreu na cruz, porque Ele tinha algo importante para fazer, que era buscar e resgatar aquele que se havia perdido. E Ele investiu 3 anos da sua vida aqui, praticando o discipulado. 3 anos cuidando de discípulos, treinando, ensinando. Aproximadamente 3 anos. Anunciando: é chegado o reino de Deus. E depois Ele preparou os seus discípulos e digam: vão e continuem, façam o que eu fiz. E Ele disse: em meu nome farão as coisas que eu fiz. E ainda diz: farão maiores ainda, porque são discípulos. Fazem o que o mestre faz, andam onde o mestre anda. O propósito do mestre é o meu propósito.
E a pergunta que fica para nós nessa noite, nesta semana e lá na célula, nós vamos conversar sobre isso. Qual é, de verdade, o meu propósito? Fique de pé em nome de Jesus.